E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Braga. Se fuder, né? Se fuder, cara. Agora querem arranjar um culpado. O culpado é o Filipão, o culpado é o jogador. Eu acho que todo mundo tem sua parcela de culpa. E eu dizia aqui, esse jogo com o Atlético Paraná é importante para a gente ver se realmente o time pegou a ideia, se o time, da mesma maneira que jogou com o Flamengo, vai jogar com toda aquela galhardia. Né? E não foi assim. O Grêmio fez uma péssima partida com o Atlético do Paraná, o Atlético Paranaense. O Grêmio tentou entrar no mesmo esquema, não foi nem um arremedo, nem um rascunho daquele time que correu, marcou, jogou e ganhou do Flamengo no Maracanã. Os jogadores brincando no campo, parece. Coisa horrível. Né? Sem saída de bola, na base do chutão, entregando a bola para o adversário. Então... Para, Levito! Aqui é psicologia, né, com os animais. Então, é o Fravrini. Cara, não adianta, é teimoso ainda. E bicho teimoso. Gato é bicho teimoso. Então, o Grêmio começou a partida já fadado a falhar. Time sem atitude, nojento. Sabe o que é nojento? Dá nojo de olhar. Rafinha, uma bola nas costas atrás do único jogador, que quando a coisa tá ruim e se comporta do jeito certo, e aí depois vem a imprensa e diz que tá errado, é o Wanderson. Velho Wanderson de guerra. Né? Fora isso, o Thiago Santos também teve muito mal, falhou em gols, mas a culpa não é dele. Eu chego à conclusão que eu não sei mais de quem é a culpa. O Grêmio tem 2 jogos, Sport e Cuiabá, né? E são jogos onde o Grêmio precisa pontuar. Eu acredito que o Grêmio não vai cair, mas aquela esperança que a gente tinha de que o time fechou, que o vestiário fechou, que os caras vão se doar, vão jogar, vão correr 90 minutos, ver Lucas Silva correndo, todo aquele tempo como foi com o Flamengo, é uma coisa que dá esperança ao torcedor. Aí chega um jogo com o Atlético do Paraná, no estádio deles, não é problema nenhum perder para o Atlético do Paraná, mas tu vê aquela merda em campo, tu vê os jogadores com atitude de merda, parecia um filme de um casamento cigano de 5 dias, uma ressaca fatal, moloides, infecção intestinal, o que é que tinha esses animais aí, que estavam em câmera lenta, aí tu tem que ver Nicão, que os preços, que os valores assustam, deitar e rolar em cima do time do Grêmio. Ainda bem que não foi o Kaiser, aquele o jogador que nunca foi. Aconselho vocês a procurar, quem não conhece a história do jogador Kaiser, se não me engano é Carlos Kaiser, ou o Carlos Kaiser é o do Atlético Paraná, agora eu não lembro, que é um cara que, procurem aí, o melhor jogador do mundo que nunca jogou, procurem sobre esse cara aí. Só faltava ter sido ele fazendo gol em nós, né? E Pedro Rocha, sempre do mesmo jeito. Lado esquerdo, dribla, corre, vai, caçapa. Então o Grêmio foi goleado pelo Atlético do Paraná, tentou mostrar uma reação e logo tomou um gol, né? Aí fez um segundo, né? E liquidou o time do Grêmio. O time do Grêmio se liquidou sozinho. Né? O Grêmio ontem, inclusive, o Filipão no segundo tempo mudou várias vezes o esquema do time, em nenhum deles o Grêmio conseguiu jogar. 3 zagueiros, 3 volantes, puta que ele parou em casa do caralho. Então vão tomar no cu essa cambada de mercenário. Os jogadores do Grêmio são mercenários, tem problemas que a gente não sabe, e o torcedor tem o direito de saber o que está acontecendo. Kahneman não entra mais em campo. Impossível que o Jeromel, tu olhar Jeromel e Kahneman fora desse time. Impossível que o Jeromel tenha esse problema aí, tenha quebrado o dedinho do pé, não sei o quê. Mas, cara, algum problema tem. E os podres a imprensa começa a largar aos pouquinhos.
né? Douglas Costa, anímico, uma vergonha. Douglas Costa, uma vergonha. Uma palhaçada. Então, tomamos essa goleadinha aí, vamos ver se eu sei. Cara, eu nem tenho o que falar. A única coisa que eu tenho que falar é nojo, é raiva. Chega. O limite do torcedor do Grêmio estourou. Sacou? Nós não aguentamos mais tanta palhaçada, né? Cara, haja óleo para botar essa maionese no prumo aí, que tá desandando. Quando parece que vai, desanda de novo. E o torcedor já não aguenta mais. O torcedor quer ir pro estádio, né? Mas aí tem uns que dizem que o torcedor não pode protestar. Tem que fazer o quê? Aguentar quieto, ir para a Série B, cambada de pau no cu. A própria imprensa, né, dá o tapa e esconde a mão. Agora, o que foi visto ontem em campo, uma coisa nojenta. Essa é a palavra, para não dizer outras coisas. O comportamento desse time em campo, nojento. Com exceção de Wanderson e Borja, que ontem era uma ilha, né, no meio do mar. Ninguém teve, em momento algum, conseguiu encaixar, fazer a bola chegar no nosso centroavante. Ferreira, não posso falar mal, mas, cara, não aproxima, não corre. Ontem o time realmente, eu espero que tenha sido, porque eu vou ser bem sincero, o Grêmio fez muitas partidas ruins, mas depois do jogo com o Flamengo, a gente espera que o time tenha pegado liga. Eu acho que essa foi a pior partida que eu vi o Grêmio jogar, devido à falta de sangue, de brio. E se tu não tem sangue, tu não tem brio, tu não pode fardar a camisa do Grêmio. É isso aí, dá-lhe Grêmio.